Da Wonder, esse é o Caso Bizarro. E hoje eu estou aqui com Lorelai Fox. Mais uma vez juntas, amiga. Estou muito feliz que você tá aqui. Eu também. E lembrando que são 2 episódios semanais, toda segunda e quarta-feira, sendo que quarta-feira é exclusivo no aplicativo Amazon Music, que não é pago, é de graça, só baixar o aplicativo e lá ouvir tranquilamente. E, gente, se você ouve o podcast em algum lugar, algum aplicativo que dá pra dar estrelas, deem 5 estrelas na Muitas Lorelai. estrelas, Muitas. isso. Se tiver 10 estrelas, dê 10 estrelas. Por favor, se você não deu nos episódios anteriores, volta da estrela. Volta dá pra dar... Não é por episódio, né? É pelo podcast. Ai, acho. que chato. Será que dá pra dar? Se der pra dar as estrelas no episódio, dê estrelas no episódio. E se eles derem pouca? Gente, só dá estrela se for dar muita. Gente, se é der isso. pouca estrela, eu vou pedir pra mandar... Tô com medo de eu cair suas estrelas, entendeu? Chega que cai, isso daí não vale estrela. Eu vou pedir um... Não, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pedir um relatório das estrelas. Quem que deu menos estrelas? E aí eu vou invadir o IP da pessoa. Eu acho que tem que ser assim, é Deep Web aqui. É Deep Web aqui, é assim. Normal, gente, um caso bizarro que já começa com ameaça, né? Com true crime chegando. Crime já chegando, quicando aqui. E bom, a gente já falou muito de monstro de infância, então eu vou pular um pouco essa parte que as pessoas estão assim, acabou o monstro de infância? Não, gente, calma, não acabou o monstro de infância. Eu estou reformulando, mas no meio dessa reformulação veio umas férias, veio a morte do meu gato, veio muita coisa, então vocês seguram aí esse cu que vai dar tudo certo. É, o segundo semestre geralmente é um caos a vida, né, amiga? É um caos. Muito estranho. E vai vir muita coisa nova, então bora focar nos casos, que os casos estão muito bons. E o primeiro é o Chuck genérico, afrontoso, muito pilantra mesmo. Vem aí. Oi, Mabel, oi, Lorelai. Tudo bem com vocês? Meu nome é Thalita, sou de Itajaí, Santa Catarina. Cara, tem muita gente de Itajaí mandando mensagem. Eu conheço muita gente de Itajaí, inclusive. Eu não conhecia, não, mas na verdade eu tenho um amigo de Itajaí. Bom, enfim. Por que vocês de Itajaí? Será que Santa Catarina é muito bizarra? Bolsonarista, né? Aí terror, é um terror mesmo. Terror. Realmente tem um terror. Bom, realmente, desde o primeiro episódio do Caso Bizarro no Modos, eu tive vontade de mandar esse caso pra vocês. Esse acontecimento é super famoso entre os meus amigos. De vez em quando eles pedem pra eu contar de novo quando tem alguém novo no rolê. E toda vez que eu conto, me arrepio como se fosse a primeira vez. Vamos lá. Para começar, preciso dizer que sou cristã, crescida em igreja evangélica e filha de um casal de pastores. Meu pai sempre foi mais ligado ao lado espiritual e ao combate de demônios, vulgo encosto. Então, sempre que alguém estava se sentindo meio mal, passando por dificuldades com algum familiar, ou acontecendo coisas estranhas em casa, ou com sintomas de endemoniamento, é assim que fala? Provavelmente não, Thalita, mas tá tudo bem. Aqui a gente cria as nossas próprias palavras. Eu acho que é bem válido. Eu acho que é válido. Deu pra entender? Fechou. Mas então quando a pessoa tem sintomas aí de endemoniamento, chamava o pai dela lá pra ir orar. Possessão, né? Possessão, uma boa. Possessão é boa. Nesse dia fatídico, estávamos num momento de descontração. Eu amo descontração. Na casa de um dos irmãos da igreja. Tinha umas 15 pessoas, incluindo adultos e crianças. Que bom! Como assim? Era tipo uma festinha de aniversário, tô imaginando. Eu amo aquele, tipo assim, tinha um gay e uma outra pessoa. E uma pessoa. No carro. Então era isso, tinham 15 pessoas, incluindo adultos e crianças. Acho que ela quis dizer que, enfim, não era só 15 adultos. Estávamos comendo churrasco, crente não bebe, mas come pra caraca. Os adultos conversando e nós, crianças, estávamos dentro da casa brincando no quarto da filha do casal. O ano era 1998, eu tinha em torno de 8 anos, a tal idade do demônio. Tem idade do demônio? Tem. 8 anos é a idade do demônio? Eu sempre falo que 7, 8 anos é a idade do demônio. Porque é a idade que a criança ou tem um amigo imaginário, ou ela vai ver uma coisa. É a idade oficial. Todos os filmes que tem criança, ela sempre tem 7 ou 8 anos. Mas tem aquilo... Eu já falei isso com você, sobre a festa dos anjinhos? Não lembro o quê?
Pelo amor de Deus, fale. Porque assim, tem alguma religião, eu não sei se é uma coisa meio católica, não sei, que quando a criança faz 7 anos, às vezes faz uma festa de anjinho, que chama várias outras crianças que têm 7 anos pra participar dessa festa. Eu não sei se é festa de herê, não sei o que é, porque diz que é quando a alma encarna definitivamente. Na criança. Porque antes do 7, parece que elas ainda lembram de vidas passadas, blá blá blá, isso vai se perdendo depois do 7. Eu já fui numa festa de anjinho quando eu tinha 7 anos. Daí põe a asinha de anjo, assim. É uma lembrança bem bizarra da minha infância. Eu nunca ouvi falar. Mas o povo vai saber, e eu acho que é isso. Então, realmente, eu acredito na idade do diabo. Verdade. Porque você tá, como você falou, conectando, né, com outras vidas, tal. Eu falo diabo aqui zoando, mas é espírito, essa é a coisa toda. Então, gente, se vocês já tiveram aí uma festa de anjinhos, ou se vocês sabem de qual religião que é, conta pra gente poder até explicar, que eu adorei já essa info. Lembro nitidamente de um momento que eu fui comer linguicinha e o dono da casa estava comentando com meus pais que a sua filha estava tendo alguns comportamentos fora do normal. Episódios de muita teimosia, chilique, desobediência, e que há um tempo ela não conseguia dormir no próprio quarto. Dizia que sentia uma presença lá e chorava muito. Nesse momento, meu pai pediu para chamá-la e perguntou alguma... Gente, no meio da festa. No meio do churrasco. Tem lá linguiça. Vai fazer a desobsessão. Vai fazer, exato. Vamos. Não acho que era o melhor momento, mas vamos ver. Perguntou algumas coisas, tipo, que ela sentia, o que ela via no quarto, que tanto a incomodava e tal. E ela foi respondendo. Eu, como boa curiosa, me interessei e fiquei por ali para ver o desfecho daquela história. Em um dado momento, a mãe da menina falou de um boneco que eles tinham comprado há algumas semanas. E que, aparentemente, o comportamento e esses eventos no quarto dela começaram depois disso. Ela ressaltou ainda que a menina, quando viu o boneco na loja, deu o maior chilique, que queria aquele boneco e não descansou e gritou até eles comprarem. Mas é uma mimada também, vamos ser bem sinceros, né? Ela dá show, compram tudo que ela quer. Até agora não vi possessão, só vi pais que não sabem controlar a criança. Por um espírito mimado. A maioria dos espíritos que possui é meio mimado, meio né? Mimado, que é o corpo dos outros. Já começa por aí, invejoso. Meu pai foi até o quarto da menina pra ver se sentia alguma coisa e de cara ele focou num boneco que tava de bruços na cama dela. Quando ele pegou o boneco, sentiu um negócio ruim ali. Deixou o boneco no mesmo lugar, na mesma posição e foi lá fora chamar minha mãe e falou pra ela ver se sentia algo estranho no quarto da menina. E pronto, ela foi direto no tal boneco do capeta. Era uma tour no quarto, era uma todo mundo vê. Quando ela pegou o boneco e viu o rosto, ela disse que era parecido com o Chuck, o boneco assassino. Pelo que lembro, ele tinha cabelos loiros, era branco e usava uma jardineira com partes listradas, meio azul e vermelho. O cabelo do Chuck é ruivo, né? É ruivinho. Mas a jardineira eu acho que dá pra lembrar mesmo. Ele vinha com uma mamadeira e tinha uma caixinha de som. Quando dava uma mamadeira pra ele, ele falava: que gostoso, quero mais. Eu também costumo falar isso, amiga. Em alguns momentos. Você diria que você costuma usar a jardineira com partes listradas, meio azul e vermelho? Ai, não, acho bem assombração, jardineira. Tá. Mas, enfim. Quem nunca? Naquele momento, o auê foi instaurado. Meu pai catou o boneco, começou a orar ali mesmo e foi expulsar o demônio do boneco, do quarto e tudo mais. Anos 90, né? O hype da boneca da Xuxa nas alturas, fofão. A era dos bonecos assassinos estava em voga. Além do dom de expulsar demônios, meu pai tinha mania de queimar as coisas encapetadas. O que é uma ótima dica, porque as pessoas sempre pegam uma coisa, vão lá e doam pra alguém, né? Se for alguém que você não gosta, doa o capeta pra pessoa. Mas vai que o espírito conta e a pessoa faz alguma coisa com você. O espírito conta pra quem a pessoa deu? Tipo assim, olha lá, o Danilo desovou eu aqui em você. Mas sabe o que eles fazem? O Chuck fazia isso. Ele dava um jeito de voltar pra casa original. Então, às vezes, não adianta você dar pros outros. Ele vai voltar. Tem que jogar... Não, o que me deixou meio louca, eu não lembro agora qual filme do Chuck que é. Que ele faz uma coisa assim, tipo, absurda. Aí ela sai... E ela vai no lixo do prédio jogar ele. Mano, eu nunca jogaria no lixo do prédio. Tipo, eu colocaria dentro do carro, eu iria pra outro... Dentro do carro não, que vai ter um acidente. É verdade. Você tem que jogar num rio, porque o rio leva. Jogar no rio.
Tem mas isso. mas aí tem que ir a pé até o Rio. Eu falando pra poluir o Rio, né? Eu amei aqui. Gente, não foi bem, não me cancele, bem Twitter. assim. Mas eu acho O meio que... ambiente é incrível, mas é que era um boneco É incrível. demoníaco. Não, eu acho que aí você tem que pegar, então, um transporte público. Você tem que pegar, tipo, ônibus ou metrô. Já pra maltratar o espírito Já pra também. maltratar. Já dá aquela maltratada. Aí Vou já vai pegar no o horário de metrô em pico, horário de que é pro Vai ser pro isso. espírito. Então você vai ver. Você quer ver o que é sofrer, querida? Vem comigo aqui. Nossa, eu amei. Eu tô imaginando a pessoa com o boneco Chuck na Daí Sé, você deixa às 6 da tarde. deixa na Sé e alguém vai pegar. Alguém vai pegar. Daí vai ter a continuação do filme. Nossa. A gente já fez o filme aqui, gente. Roteiristas. Bom, então ele gosta de tacar o fogo mesmo no bicho. Então ele pegou o boneco e... No meio da festa, né? Eu amo. Churrasquinho tranquilo. Esta festa virou um exorcismo. Exato. O cara vai lá, pega um boneco, leva pro mato e vai pôr fogo. Eu ia ficar apavorado. Meu pai abriu atrás da jardineira do boneco, onde tinha um velcro, e tirou de dentro dele a caixinha de som. Abriu e retirou as pilhas da caixinha. A caixinha permaneceu conectada, né, no boneco por fios, mas ela estava fora dele, pendurada e aberta sem pilhas. Ele jogou o boneco no terreno ao lado, num chão de mato baixo. Jogou bastante álcool nele, jogou um fósforo aceso. Podia já ter colocado na churrasqueira, né? Eu acho também. Eu tava ali fazendo pra churrasco. isso que serve. Para incendiar o capeta, e começamos todos a orar para a expulsão do demônio. Primeira coisa que notamos, o fogo estava em todo o boneco e era de uma cor alaranjada. Bom, até aí tudo bem. Porém, nas mãos e nos pés, o fogo tinha uma cor azul. Cada mão do boneco fazia um sinal diferente. Em uma era uma figa e na outra os dedos indicadores. Sim, vai se fuder, seus filhos da mãe. Começa a gritar. Era só um churrasco, que ódio! e na outra... Mas assim, pelo que eu entendi, o boneco já tinha essa forma aí de usar os dedos, tá? Não é que ele ficou... Sim, já ficava ali com a mãozinha da mamadeira. Exato. E na outra mão, os dedos indicador e médio estavam cruzados. Tipo assim. Sim, tá. é... Então, nossa, que esquisito, né? Estranhinho. Tem vários sinais errados nesse boneco. Nos pés, a mesma coisa. Acho que nos pés tinha uma cor azul, né? Porque se os dedos do pé tivessem cruzado, eu juro pra você que eu saia correndo. Bom, à medida que a oração foi intensificando, o fogo foi aumentando até que... Vocês estão sentados? O boneco falou. Não. Sim, ele falou, sem pilhas e com a caixinha desmontada. Que gostoso, quero mais. Meu Deus. Então, ali em plenas chamas e sem pilhas, o boneco disse em alto e bom som: que gostoso, queima mais. Não satisfeito, ele repetiu a frase, deixando todo mundo assustado. E como estava em chamas, o som saiu distorcido, tipo fita cassete, quando dava aquela enrolada, sabe? Deixando tudo ainda mais bizarro. Nesse momento, meus amigos, foi um desespero. Todo mundo ficou de cara com o demônio afrontoso. As mães catando os filhos pra dentro da casa, crianças chorando e correndo. Eu ali morrendo de medo, mas tão curiosa e chocada que não conseguia me mover. Meu pai intensificou ainda mais as orações, até que o boneco foi consumido pelas chamas e tudo se acabou. O clima de descontração de antes foi embora também. Sim, né? O seu pai matou o churrasco. Tudo bem, ele exorcizou o boneco, mas ele matou o churrasco. Podia ter esperado um pouco, né? Vai no dia seguinte, não sei, acabou com tudo. Meus pais oraram pela família e depois de um tempo fomos pra casa. Até aí tudo bem. Lembro que naquela madrugada senti uma mão fazendo carinho na minha cabeça. Quando abri os olhos, era minha mãe sentada na minha cama ao meu lado, me olhando e acariciando meus cabelos. Voltei a dormir. No outro dia de manhã, eu perguntei pra ela porque ela estava no meu quarto. E ela disse que não foi no meu quarto naquela noite. Comentou também que naquela madrugada ela acordou sufocada e tinha olhos enormes vermelhos em cima dela. Mais uma vez oramos, pedimos proteção e ela disse que nunca mais eles me deixariam ver coisas assim porque não era coisa de criança. Isso tudo é muito vivo na minha memória e na dos meus pais também. Foi algo intenso e marcante. Um abraço bem forte, se cuidem, Thalita. Meu Deus. Meu Deus, hein, Thalita? Nossa, e o final ainda tem mais coisa acontecendo. Exato. Você acha que acabou? O demônio foi pra casa dela. O demônio foi pra casa. E aí? E o demônio tá errado? Porque eles estavam lá no churrasco,
Gente, ele tava de boaça na cama, deitado, de bruços. De bruço ali. Tava dormindo, tava numa posição vulnerável. Aquele sono da tarde, Aquele sabe? sono da tarde, ele pensava, Pesado, cara... assim. Tá todo mundo aqui no churrasco, é agora que eu vou aproveitar. Vou dar o meu descanso. Vou dar o meu descanso. Daí ele acordou todo assim, sabe quando você acorda à tarde, que você tá meio perdido e suado, assim? Tipo assim, e acordou já sendo jogado na fogueira? Que é isso? Não, ele não foi tratado com a dignidade que o demônio merecia. E eu fiquei pensando que tipo de oração, oração de exorcismo de boneco, né? O que será? Será que é diferente da... Deve ser, né? Deve ter umas palavras, uns mandatos, assim, né? Você tem que fazer isso. Sai, boneco, sai de espírito. Mas eu penso assim... Sai desse boneco, né? Porque você não era sai desse vai pra corpo. onde? Sai desse boneco. Sai do boneco e vai pra onde, Mabê? Verdade, sempre fica nessa. Porque é muito fácil. Ai, sai daqui. Eu vou sair daqui e vou pra onde? Falta mais informação na hora do exorcismo. Falta um Porque letramento. Toda vez que rola esse exorcismo em filme, o boneco sai e vai pra uma pessoa. Então. E aí, o espírito do boneco... Não sei que o espírito do boneco pode ir pra uma pessoa, porque o do Chuck é isso, né? O espírito de um serial killer que entrou foi pro no boneco. Então, o contrário E ele passou pode. o tempo inteiro tentando voltar pra uma pessoa. Tal qual Voldemort. Nada a ver. É isso? É não? que o Voldemort, quando ele morre, ele fica tentando voltar pra ser uma pessoa. É verdade. Mas é isso, gente. Thalita... Boa sorte. Definitivamente, assim, com todo respeito aos seus pais, mas não dava pro seu pai, no meio de um churrasco, queimar um boneco na tua frente. Eu acho mesmo. Gente, Tipo total. assim, não é possível. Você tinha 8 anos. E eu queria saber do pós também. Tipo, a menina voltou a ficar normal? Ela deixou de fazer birra? Ela deixou de ser mimada? Exato. Ela deixou de comprar um boneco. É verdade. Ela parou com essa de comprar boneco possuído? Quero saber. Mas olha, pensando que provavelmente a Thalita é nossa irmã dos anos 80... Dos anos 90, a gente sabe que as crianças, nessa época, assistiam de tudo, né? Sim, os pais também, né? Provavelmente, se o meu pai queimasse um boneco nos anos 80, eu estaria assistindo. Nossa, total. Assim. Eles não iam ter esse discernimento. Tipo, não tem essa coisa de, tipo, não, isso não é pra criança. Até que no fim ela fala, né? Que a mãe fala que não vai mais fazer isso na frente dela. Mas, gente, que horror, É que né? muitos fazem já pra traumatizar mesmo. Olha lá o boneco, viu? Por isso não me peça mais boneco. Já fica aí uma lição pra economizar. É assim que funcionava. Ai, eu amo. Posso ir pro meu? Pode. Eu gostei já do título porque ele tem muito a ver com o meu sentimento. Já pode se aposentar, querida. Ai, obrigado, gente. Ah, eu já queria. Ai, amiga, eu penso de verdade. Oi, Mabê. Oi, Lorelai. Amo o Modos e o Caso Bizarro. Sou pediatra e essa história aconteceu no hospital em que eu trabalhava enquanto fazia a residência. História em hospital entrega, né, amiga? Eu já amei a introdução aqui. Eu amo. Na ala de pediatria do hospital havia uma brinquedoteca para as crianças se distraírem durante o período de internação. Esse ambiente ficava no final do corredor da ala em que eu trabalhava. As crianças e os acompanhantes passavam grande parte dos dias lá. Eis que reparei que elas não estavam mais frequentando o local e as crianças brincavam quase que exclusivamente em seus próprios quartos. Quando comentei com o pessoal da enfermagem, me contaram que as mães estavam evitando a brinquedoteca porque viram uma moça por lá. E até aí tudo bem. Ela diz que tá tudo bem, mas a gente já imagina que é uma moça do além, né? Sim. Que mal teria uma moça num local onde tanta gente frequentava. Acontece que depois a reconheceram nas fotos bem antigas da enfermaria que ficavam expostas em um mural no local. A moça nada mais era do que uma enfermeira que havia trabalhado na pediatria por muitos anos, mas que já tinha morrido. E tava lá a foto dela ainda, pra assombrar. Pra assombrar, tava o corpo, né? Vai saber, né? Tempos depois, o pai de um menino internado há meses relatou ter visto um vulto na janelinha da porta do seu quarto durante uma noite. Acontece que tanto o nosso quarto quanto a sala de prescrição eram isolados ao final do corredor, logo após a brinquedoteca.
À noite tinha que ficar passando na frente do local, que obviamente ficava todo apagado. Evitava também olhar para as janelas, não sou boba nem nada. Isso mesmo, não olha, né? Se não quer ver, não olhe. Se quer ver, não olha. É isso mesmo. Ficava tratando das burocracias sozinhas ao lado da sala assombrada, madrugada adentro. Ou melhor, eu, Deus e o cagaço. Todos atentos ao espírito da mulher misteriosa. Porém, apesar da tensão no ar com os avistamentos desse espírito, no fim acabou que ela só passeava por lá de vez em quando mesmo. Menos mal. O que tranquilizava só um pouquinho é que quem a conheceu no passado disse que era uma pessoa que amava a sua profissão, assim como amava as crianças. Então, penso que talvez estivesse ali para proteger e ajudar os pequenos em sua recuperação. Como tínhamos a mesma finalidade, acho que ela não me prejudicaria. Mas ela podia ter uma abordagem menos assustadora, né? Muito ajuda quem pouco atrapalha. Ah, esqueci de dizer, a localização do hospital é o sul de Minas, lógico. Até mais, beijos. Ai, tinha que ser em Minas Gerais, tinha que ser em Minas Gerais. Amiga, mas é aquilo, né? Eu achei que alguém ia se aposentar na história, é o extremo oposto, né? Ela não se aposentou nem depois de morta. Nossa, eu também achei, assim, eu achei, tipo, Ministério do Trabalho. Exatamente, Eu achei uma crítica, corre aqui. Corre aqui. Porque isso aqui não é válido, gente. Já teve um outro caso que a gente trouxe aqui, teve até um episódio temático, que eu até esqueci de comentar, mas nas quartas-feiras, nos episódios exclusivos, eles são sempre temáticos. E a gente teve um temático de hospital. E aí tinha um caso que era, tipo, dos anos 80, anos 90, quando a gente ainda não tinha os direitos das mulheres muito bem organizados, não tinha essa coisa de você tirar licença da maternidade, que a mulher simplesmente voltou pro trabalho 7 dias depois de parir uma criança. Nossa. Que eu não consigo... Conceber. Gente, eu demorei mais do que isso quando eu tirei a minha vesícula. Tipo assim, e foi uma vesícula. Tudo bem que tinha 11 pedras lá, né? Como se eu tivesse... Não, Carregada como se eu tivesse também. carregado um filho. Mas, de qualquer forma, a mulher, né, teve... pariu e tal. E ela voltou a trabalhar. E ela tava, tipo, obviamente... E ela morreu? Não morreu. Ela tava muito exausta. E ela meio que dormiu no trabalho dela. Só que o trabalho dela era cuidar de idosos no hospital. Tipo, era uma área de geriatria, né? E tinha trocar fralda e tal. E ela meio que, tipo assim, deu uma... Sabe quando você dá uma pescada? Só que ela dá uma pescada de umas 2 horas? Ah, sim, aquela cochilona, assim. Aquela pescada que vira sei lá, um delírio, um surto. E aí, na hora que ela acordou, as coisas já estavam feitas. Amiga, eu vi vantagem. Então, mas vantagem pra quem? Porque Gente. daí eles falaram que eles, tipo, quando perguntou, né, pros pacientes e tal, foi tentar entender, né, quem que tinha feito. Aí a forma que eles descreveram era uma senhora que já tinha morrido. E aí que eu te pergunto, Ministério do Trabalho corre aqui? Pós-mortem. As pessoas estão trabalhando e ainda teve um outro caso nesse mesmo episódio que o cara morreu e ele virou motorista da funerária, que ele volta Não. e ele volta pra buscar um corpo e daí ele fica ligando pra mulher, a mulher fala, mas não tem corpo, aí 2 horas depois alguém morre. Que horror. Quer dizer, Ai, eu amei ele além de virar o motorista da funerária, ele ainda adivinhou, né? Mas eu achei que da mulher que dormiu e acordou e tava tudo feito, eu achei que ela tinha feito só o espírito, Ah, entendeu? tá. Mas não foi, ela realmente terceirizou o Ela trabalho realmente terceirizou o enquanto trabalho. tava dormindo. Mas daí você vê que trabalhar realmente é um karma É um que se karma, paga. gente. Porque às vezes as pessoas ficam presas nesse plano trabalhando. Porque o Trabalhando. inferno é trabalhar mesmo. Eu acho isso. Talvez seja isso, eles estejam pagando, Então, né? Tão amiga, pagando. pior que eu tô falando sério, eu acho que é uma forma de pagar seus pecados, Com continuar certeza. trabalhando. Se eu quisesse de verdade, tipo, condenar uma pessoa, eu ia fazer ela trabalhar. Não, é certeza que depois que eu morrer eu vou estar montada. Tá bom? Vou passar o resto da eternidade me maquiando sem parar, me maquiando e tirando a maquiagem. O Vai ser terror. isso. E você vai passar como depois que morrer? Qual vai ser seu karma? Eu acho que vai ser ficar escrevendo, sei lá, tipo, podcasts que nunca vão pro ar, Ai, livros que amiga. nunca vão pro ar, porque eu vou estar morta, né? Não vai ter É. editora lá. Vai ser Então eu isso. vou ficar escrevendo histórias, eu falo, puta, foi a história da minha vida. Foda-se, ninguém vai ler. pesado. Né? Pesado. Eu acho, mas assim,
Não, mas acho que não vai ser isso não, porque isso eu gosto de fazer. Eu acho que vai ser lavar o banheiro. Lavar o banheiro... Lavar o banheiro é uma coisa que me destrói. É pesado lavar o banheiro? É. Não, mas sei lá, tem coisas que, tipo... Eu não sou, assim, a rainha da faxina, não. Mas, tipo assim... sei lá, lavar louça, acho ok. Quase tudo eu acho ok. Mas o banheiro é um negócio que mexe comigo. Mas dói, lavar sabe, o banheiro, fisicamente. pra mim, traz uma sensação de limpeza tão grande. Traz, mas me traz mais dor. Por isso que eu acho que eu lavaria o banheiro pra sempre, É que você precisa agachar, precisa levantar, precisa misturar produtos químicos. Exato. É pesado. É uma coisa puxada. Mas não é seu trabalho. A gente tava aqui contextualizando ser nosso trabalho, nosso karma. É verdade, nosso karma. Então... Vai ser gravar podcasts Vai que ser ninguém... Com uma estrela. É isso, podcast sem estrela, amiga. Não, gravar podcast com microfone ruim, Microfone sabe? ruim, com gravar em casa, gravar com o celular, com o vizinho fazendo barulho, obras, vai ser isso. Vai ser isso. Oi, gente. Ou convidados que não falam. É um pesadelo. Conta um caso pra mim. Então. Sim. Não tenho nenhum. É um pesadelo. Nossa, também. É um pesadelo. Já aconteceu? Amiga, já. Mas daí a gente até brilha mais. É verdade. Que podre. Gente, meu Deus. Nossa, a gente se perdeu, vai. O próximo caso... Desculpa. Não, eu amei. O próximo caso já é um pouco... Tem a ver um pouco com o que a gente tá falando aqui. Se chama Socorro, me ajuda. Que já é o espírito pedindo ajuda, né? Eu não quero mais trabalhar. Oi, Mabê, oi, Lorelai. Meu nome é Elbert, sou de Governador Valadares, Minas Gerais. Sim, a terra oficial dos casos bizarríssimos. Escuto o caso bizarro esterilizando sistemas de hemodiálise. Nossa, que chique. Zero concentração, então, né? Um trabalho tão importante ele ouvir no podcast. Meu podcast ajuda a concentrar. Amiga. Ai, não ajuda, não. Eu sempre falo assim, vou arrumar a casa ouvindo podcast. Amiga, a casa vai ficando uma bagunça maior ainda. Nossa, eu consigo. Eu largo as coisas de um lado pro outro. O que eu tava fazendo aqui? Amiga, eu sei que eu sou burra também. Tem isso, né? Mas depende também, que eu não sei o que é. Esterilizar, é só lavar. É tipo lavar louça. A gente nem faz ideia do que seja. A gente nem sabe. Eu acho que é isso. Ele lava o copinho da hemodiálise. Você acha que é tipo um gole de hemodiálise? Pera, hemodiálise. Então, é quando você precisa, limpar todo o sangue, né? Você faz aquele rolê todo, que é um processo complexo. Gente, o que eu tô falando? Nem faço ideia de como faz isso. Enfim, não sei nem se vem ao caso também, né? Ele só comentou que eu vi podcast Coitado. fazendo trabalho. Mas assim, então, o caso bizarro me ajuda durante um trabalho importante. Chique. Lá. Ajuda. Obrigado, Mabê, equipe convidados. Vamos lá na história que separei pra vocês. O ano era 2002 e eu tinha 15 anos. Jovem, né? Quantos anos a gente? Acho que eu tinha uns 13. Também. Acho que eu tinha 12. Bom, então não é mais jovem. Nossa, eu tinha 15 em 2002, fazendo a conta. Deixa eu fazer a conta, vai. 4, 90. Você é de que ano? Eu sou de 86. Então você tinha 16. 16? Nossa, tudo isso. Nossa, né? Eu pensei, será que eu tinha 5 anos? Não, a gente já era umas velhas já. Umas velhas, bom. 2004 eu amo a gente falando que tem 15 anos é velho, né? O que a internet fez com a gente? Mas, enfim. Verdade. Não, em 2004 eu já tava fazendo faculdade. Nossa, amiga. Querida. Pra trancar depois, mas enfim. O ano era 2002 e eu tinha 15 anos. Pra contextualizar, minha avó sempre teve a mediunidade aguçada e vinha ao mundo com o mesmo dom. Um belíssimo dia eu estava bem chateado com meu pai, pois ele deixou de pagar a conta de luz e foram cortar a energia lá de casa. Era no início da tarde e fui pra beira do rio pra espairecer um pouco. Nossa, ficou chateado. Desculpa. E foi pra beira do rio. Poxa, por que o pai não pagou a luz? Poxa, pai, por que você não pagou? Ele vendo o rio, assim, o pôr do sol. O rio que tá... Ele olha o boneco Chuck lá. O boneco passando no rio, assim. Ele, vou pegar esse boneco pra passar o tempo. Amiga, uma história se conecta na outra. É isso.
Ai, gente, chega. Tentar esquecer tudo que estava... Ai, tadinho. Ai, não. Acho que o dia já não estava bom. Ao tentar esquecer tudo que estava acontecendo, não só o corte da energia, ele tinha outros pensamentos, né? Que aos 15 anos a gente sabe que tudo é muito intenso, né? Então, além do corte da energia, devia ter alguma outra coisa muito grave. Que maldade. Desculpa, eu tô brincando porque aos 15 anos eu era muito dramática. Eu claramente iria ao Rio por causa do corte de energia, né? Total. Bom, da rua onde morava até a ponte deve ter mais ou menos 1 quilômetro de distância. Gente, caminhei vagarosamente pela beira do rio, ouvindo o som da água batendo nas pedras. Fui observando os trabalhos religiosos que foram feitos nesse percurso. Em um determinado momento, tive que sair do meio do mato para seguir pela rua, pois na beira do rio me deparei com um esgoto a céu aberto que desaguava no rio. Nossa, que escreve bem. A rua estava deserta e logo à frente percebi um vulto. Sou míope. O vulto balançava os braços e gritava algo, mas eu não entendi bem o que ele falava. Ai, que medo. Segui tranquilamente até chegar perto dele. O rapaz estava todo molhado. Nessa época, todos os adolescentes e jovens pulavam da ponte para se refrescar no rio, pois a cidade é bem quente. Nossa, o rio cheio de córrego no meio, né? É isso que eu tô pensando. Os córregos no meio, o Chuck. Então aí tudo bem, e dentro do esperado. Já próximo dele, não dei tanta ideia, mas o ouvia do outro lado da rua, pedindo ajuda de uma forma desesperadora. Mas estava com tanta coisa na cabeça que eu não quis me prolongar ali e seguir meu caminho. Cada um por si, né? Cheguei até a ponte e fiquei ali por uns 40 minutos, tempo suficiente para passar minha chateação e entender que ficar assim não resolveria meu problema. Ao voltar pelo mesmo caminho, decidi dar ideia ao desesperado. Gente, o homem, 40 minutos depois, o homem ainda estava desesperado. Ele só conseguia falar, você tem que me ajudar. Ai, que horror, achei pesadíssimo. Sim. Tentei acalmá-lo, mas sem sucesso. Era uma tarefa ingrata e impossível. Por isso acabei me estressando e fui embora, deixando lá. Mas calma. Como assim tentei ajudar? Então, tipo... O que o homem pedia? Parece que ele só ficava falando isso, né? Ele só tá contando isso. Porque ele fala assim, também me passou pela cabeça que podia ser só alguém me zoando. Então me parece que era uma pessoa que não tava... Tipo, ele tava do outro lado do rio, então ele tava longe. Ele ficava assim, você tem que me ajudar, me ajuda. Ele, tipo, o que eu faço? Ele me ajuda, sabe? Ele não respondia. Porque ele falou que não tava parecendo meio impossível. Uhum. A ponto dele se estressar, né? Acho que foi isso. Cheguei em casa e fui fofocar com a minha madrinha a respeito do que tinha acontecido. E ela prontamente chamou a vizinha. A vizinha fofoqueira, né? E olha a vizinha. A vizinha chegou e falou assim, você ficou sabendo, Maria, que acabaram de encontrar um rapaz afogado na beira do rio, lá perto da ponte do São Raimundo? Quem encontrou o corpo foi um tirador de areia. A polícia tá lá. Assim como uma multidão de curiosos, continuou. Minha madrinha me olhou como se não tivesse sangue no rosto de tão pálida e falou, você conversou com a alma do rapaz. Eu amo que ela já concluiu. Né? Ela já concluiu. Você conversou com a alma do rapaz que acabaram de encontrar na beira do rio. Meu Deus. E eu, como tenho no sangue o DNA da fofoqueira, herdado da minha avó e da mãe, saí correndo para ver se era verdade. Comprovação é importante, né? Ao chegar no local, me aproximei do corpo inchado de água. Não acredito, ele foi ver o corpo do morto. Que horror. E me deparei com o mesmo rapaz que havia me pedido socorro. Até hoje estou abismado com isso tudo. Ou seja, ele viu o espírito mesmo. A madrinha tava tirando. Ele não viu o cara antes dele morrer? Não, porque o cara tava no fundo do rio, entendeu? Mas na hora que ele viu, o cara já tava morto mesmo. É. Será, Mabê? Porque o cara foi encontrado por um tirador de areia. Mas o tempo do menino ir, ver o cara voltar, contar pra tia, contar pro outro, o menino morreu nesse tempo, eu acho. Não. Foi não, o porque se tivesse mesmo. Um cara pedindo ajuda no meio do rio, é uma coisa, né? Você pula, você grita, você chama... Ele claramente estava na beira do rio, ele fala isso, que ele estava na beira. E ele estava gritando. E se você, tipo, Se você acabou de ser afogado, você não vai ter força pra gritar do outro lado.
Não, mas foi antes dele se afogar. Ele tava passando mal, tendo algum AVC. Acho que não, né? Ou Senão sei ele lá, ia o se gato sentir dele meio- tava no meio do rio. Ele, me ajuda, socorro, socorro. Daí ninguém ajudou, ele foi tentar salvar o gato, ele morreu. Meu Deus, você já criou toda uma fic. Não, eu tô tentando trazer pra uma coisa não espiritual. Mas não é eu pior. acho que foi espírito. Não, é bem pior, É vamos bem deixar pior, que você pensa no assim, pô, campo eu ajudei, o espiritual. cara morreu. É. Não, eu acho que eu espero. Eu fiquei com medo, E inclusive. outra, ele fala que o corpo do cara tava inchado. Se ele tava inchado, Tava muito tempo já ali tinha. dentro. Já tinha algumas horas. Nossa, eu amo que o corpo. A vizinha soube da morte, avisou, deu tempo deles irem lá ver o corpo ficou em exposição por um tempo. O corpo ficou. É verdade. Ou a vizinha ficou sabendo muito rápido. Bom, não sei. Ou a vizinha mandou matar, não sei. Aquela... Já A se tem vizinha era o várias gato coisas. no meio do... Meu Deus do céu. Ai, mas Eu bizarro. amo. Bizarro. Ai, que triste, eu não quero ser essa alma que pede socorro. É, né? Meio desesperador. É horrível morrer num acidente, né? Vamos apenas... Bom, Vamos triste levantar essa história, o clima, né? então. Vamos levantar o clima. Posso ler a minha? A minha já Pode. começa com um grito. Então o clima é lá em cima, gente. Lá em cima. Literalmente o grito mortal. Oi, Mabê. Oi, Lorelai. Me chamo Letícia, de Joinville, Santa Catarina, e tenho 2 casos. Olha! E os 2 se passaram no mesmo verão na praia do Ervino, uns 15 anos atrás. Estávamos eu e minha prima assistindo um filme chamado Grito Mortal, de um maldito boneco ventríloco e uma velha morta. Gente, imagina. Eu fiquei com vontade de assistir esse filme, eu confesso. Você já ouviu falar desse filme? Não, Grito nunca tinha Mortal? ouvido Eu falar. também não. Eu já odiava filme de terror e não sei por que eu estava ali, me sujeitando àquela situação lamentável. Amiga, mas um filme de terror com boneco ventríloco não deve dar muito medo, né? Nossa, dá muito. Imagina. Ai, amiga, será? Ai, pera. O quê? Gritos Mortais. Eu já assisti esse filme. Já? É que eu conheço ele com o nome em inglês. É o Dead Silence. Ah, o Silêncio Mas Mortal. eu achei que ela tinha Grito visto um Mortal. filme antigo. 15 Cara- anos atrás, ela falou. Meu Deus, que é isso? É que a cara do Horrível. ventríloco é muito desesperador. Nossa, eu morro de medo de ventríloco. Dá medo. Eu já tenho medo, assim. Tadinho, né? Só um boneco e tal. as Eu pessoas penso que brincam. existia uma época da humanidade onde isso era o entretenimento, sabe? É. Que época assombrosa era essa? Meu Deus do céu. Mas enfim, ela tava lá vendo o filme. Essa praia era bem afastada, no meio do nada. A casa onde ficamos era simples e o chão de cimento, não tinha piso ainda. Aquelas casas que por aqui temos o costume de usar só aos finais de semana mesmo. Então, tudo que tem lá é resto do que tinha na casa oficial. Geladeira, a nova em casa, a velha pra praia. Armários, novos pra casa, os velhos pra praia. Típico. Mas já é chique ter uma casa na praia, né? Já é chique, É. não é qualquer coisa não. Tinham 2 quartos, banheiro e a sala com a cozinha era um cômodo grande só. Num dado momento, numa hora de extrema tensão do filme, onde a velha demoníaca rouba a língua de quem grita, o armário aéreo da cozinha simplesmente despencou. Caiu pela parede e no caminho quebrou a torneira e literalmente começou a jorrar água da parede. Nossa, virou um caos. Um grito desesperado saiu das nossas bocas, do susto, do estrindo e da água alagando tudo. Imediatamente, uma colocou a mão na boca da outra para silenciar o grito. Pra quê, né? Mas acho que fizemos o certo. A velha demoníaca do filme poderia ter emitido alguma energia para derrubar o armário, nos fazer gritar, sair da televisão e ver roubar nossas línguas também. Ah, elas estavam traumatizadíssimas com a velha do filme. Muito! Foi um caos. Todas as luzes acendendo, a casa alagando, as pessoas levantando tudo e eu e minha prima sem falar nada, pois estávamos tampando nossas bocas, completamente mudas, pra véia desgraçada não cortar nossas línguas, até todo mundo entender e dar boas risadas. Foram dias, gente, passaram o dia sofrendo. Adoro seu podcast, obrigada pelos 2 episódios por semana agora. Beijos, ela não colocou beijo, mas eu mandei mesmo assim. É aquele famoso, calada vence, né, Calada amiga? vence. Gente, mas imagina, você tá assistindo um filme de terror,
cai um armário em cima da torneira, quebra a torneira e começa a jorrar água. Gente... Um grande pesadelo. Eu nunca mais assisti o filme. Eu nunca mais ia pra essa casa também. E esse filme é ruim, viu? É ruim? É tipo assim... A minha lembrança é que ele era meio ruim. Não é uma lembrança boa, não. Não tem como ser bom, né? Não tem A como velha ser que bom. rouba a língua das pessoas, que grita. Ai, gente, que preguiça. E faz todo sentido, né? Porque ela é ventríloca. Por que faz sentido? Porque ela imita a voz de uma... Ela é a ventríloca, ela rouba a língua das pessoas pra ela fazer a voz deles? Dublagem? Não, eu tô inventando isso agora. Mas vamos dizer que seja isso. Né? Eu acho ela que é bom. tem inveja das pessoas que têm voz, Que eu tem acho. voz, que falam. Eu gostei. Eu vou procurar Dessa pra fic. assistir. Eu não ficaria com medo de gritar, tá bom? Eu gritaria, na verdade. Gente, tá caindo sua casa inteira. Não vai gritar porque a véia vai aparecer lá? Pelo amor de Deus. Na praia. Você acha que é a praia grande? A véia vai aparecer lá. Gente, imagine que os americanos, os espíritos, são que nem a mãe da Taylor Swift. Terceiro mundo, não. O que tem a mãe da Taylor Swift? Eu não queria que a Taylor Swift viesse pro Brasil, lembra? Mas quem de nós queria estar aqui, né? Ninguém queria estar aqui também, gente. Vamos ser bem sinceros. Mas ela superou a própria mãe e vai ter até o... Era tipo uma xenofobia, isso? Cara, segundo o site do jornal o Globo... Isso foi em 2015, tá? Faz tempo. Que até... Tanto que a gata tá vindo agora em novembro pra fazer show. Mas segundo o site do jornal o Globo... A mãe afirma que a cantora não pode fazer shows em países do terceiro mundo. É isso, era isso. Aí ficou essas coisas. Uma foto dela no corpo do Kiko, gentalha. Não se mistura com essa gentalha. Era isso, tipo assim, mas basicamente... parece que não tinha nada a ver com o Brasil, sabe? Mas que, tipo, ela não fazia... No tipo, terceiro mundo. Em terceiros países, terceiro mundo. E aí eu penso que os espíritos são assim, às vezes a gente, eu tô com medo da véia roubar minha língua. Nossa. Gata, você acha que a véia vai descer aqui no Brasil? Amiga, exatamente isso. Exatamente isso. É igual o povo que tem medo das teorias de conspiração que fala que tem um chip da China que te espiona. Bicha, ninguém quer saber de você. Quer saber da sua vida? Você é extremamente irrelevante. Você tem uma pasta escrito nada e dentro dessa pasta tem só 3 nudes sua. Uau! É bem isso. O Obama tá assim em choque. Gente, acorda. A gente não é importante, tá? Nem pros espíritos. Eu acho que espíritos brasileiros assombram brasileiro. Espírito da gringa não vai vir pra cá. Não, é mau trabalho. E tá certo também, porque o Brasil é melhor que elas começam. Bom, ETzinho voyeur, né? Já que a gente tá aqui no ETzinho voyeur. Oi, Mabê. Oi, Lorelai. Meu nome é Bárbara. Sou de Três Corações, sul de Minas Gerais. Só da Minas hoje, Mineiros. Minha cidade fica literalmente no meio de São Tomé das Letras e Varginha. Ou seja, né, gente? De um lado você tem ET, de outro lado você tem maconha e ET. É o nosso Triângulo das Bermudas. É o nosso Triângulo das Bermudas. Depois dessa introdução, não tem como meu monstro de infância não ser um extraterrestre. Pois bem, era. Aí esse caso aqui é um monstro de infância que também é um caso bizarro. O ano era 2005 e eu tinha 7 anos, que é a idade do demônio. Meu quarto naquela época ficava num corredor e minha cama era de cara pra porta. Era só abrir o olho e dar de cara com a visão do corredor. Uma péssima estrutura de quarto, eu diria. Como é que é o quarto? Tipo, quando você tá deitado na cama, você abre os olhos, dá direto pro imagina corredor. Que pesadelo. Deus e sempre livre. Tem 2 crianças gêmeas lá na ponta. Sempre, um olho, Deus, um par de olhos, né? Ou a assombração olha você deitada, é mais feio ainda, né? Não, eu acho que tinha que mudar aí como o que fala Feng isso? Shui O da Feng casa. Shui da casa, do quarto, pelo menos. Mas tá, era assim. Costumava acordar de madrugada para beber água ou ir ao banheiro, mas essas necessidades foram interrompidas quando uma criatura pequena e estranha começou a me observar. Então, obviamente, a pessoa tem a cama virada pra... Ela pediu, vai. Ela pediu, ela queria ser vista. Longe de me culpar a vítima, mas ela pediu. O quarto sempre estava escuro, então não consigo descrever muito mais do que isso. A silhueta que eu enxergava era parecida com o ET do próprio filme, ET, o Extraterrestre. Só que mais magro e a cabeça mais redonda. Mais magro ainda, meu Deus do céu. Nossa, ele já era magritinho, né?
A primeira vez que eu acordei e dei de cara com meu amigo, eu entrei em desespero. E fiz a única coisa possível numa situação dessas. Gritei por minha mãe. Após o grito, o ETzinho saiu correndo. Depois desse dia era sempre a mesma coisa. Acordava com necessidades fisiológicas de madrugada e o carinha lá me observando. Que horror. Chamei minha mãe nos primeiros dias e ele sempre fugia. Algumas noites depois, eu acordei me sentindo muito corajosa. Já estava de saco cheio de ser aterrorizada por um ETzinho que só me observava e fugia, mas que me dava muito medo e tirava a minha paz. E falei mais ou menos assim: olha, ETzinho, eu tô com muito, muito medo de você. Você pode, por favor, pode ir embora? Deu Ai, a carteirada fofa. dela, isso mesmo. E ela pediu por favor. E ela, olha, ETzinho. ETzinho, fofinho. Eu ia Estou ficar, com muito se eu fosse medo um de ETzinho, eu ia você. ficar falando assim: meu Deus, que bonitinha. Fui sincera, educada e aparentemente funcionou. Meu amigo acenou como se me desse tchau e correu em direção à sala. Eu saí do quarto, olhei pra sala e ele tava lá. Ai, Meio que ai, escondido que atrás do horror, sofá. gente. Tô Me toda arrepiei arrepiada. também. Mas eu meio que via suas costinhas escondidas. Ai, que desespero! Fui ao banheiro e quando voltei não o vi mais. Depois disso, ele realmente nunca mais apareceu. Sempre o pessoal aqui de casa lembra dessa história e a gente ri bastante. Eu acho que o ETzinho era do bem. E ele só queria me observar de uma forma muito assustadora. Esse foi meu caso e um dos meus monstros de infância. Obrigado por lerem. Sou muito fã do Caso Bizarro e do Modus. Vocês me fazem uma companhia muito boa nas tarefas diárias. Ai, fofa. Fofa, mas achei bizarro mesmo. Esse Olha, caso achei bizarro. já sabe, olha, ETzinho, você pode... Eu estou com muito medo de você. Você pode, por favor, ir embora? É, ou me levar também, Ou né? me levar. Me leva. Mas você já viu esses casos de que diz que tem crianças que são abduzidas pra brincar com filhos de ET? Amiga, tem isso. Porque diz que tem algumas crianças que são mistura de ET com humanos. E tem, enfim, só crianças ETs. E já tem esses relatos de crianças que foram abduzidas para brincar com alienígenas. Às vezes essa daí, o alienígena veio pra cá pra brincar com ela. Acabou assustando, porque a aparência desagrada, né? E também o horário que vem é sempre desagradável. Mas você acha que é tipo um intercâmbio? Eu... Que é uma coisa já conversada. Eu acho que é um intercâmbio previamente cultural, com os assim. pais ou não? Uma coisa mais tipo Com os sequestro. pais do Alien, sim. Só que às vezes essa menina aí mesmo já é filha de Alien e nem sabe. Será que não é um irmão dela? Um irmão alienígena? Pode ser, Ela amiga. viu o irmão dela, ele tava com medo do irmão. O irmãozinho alienígena, porque ele não fazia mal pra ela. Ele só queria brincar. Observar ela dormindo, creepy. E era 2005. Ai, 2005 foi o mesmo ano, se eu não me engano, que lá em Varginha eles avistaram o ET de novo. De novo? De novo. Será? Mas acho que não, porque o de Varginha é bem diferente do jeito que ela comenta aqui. Ah, é mais esse daí é magrinho. mais hollywoodiano. É, mais hollywoodiano. Esse provavelmente é harmonizado pra ficar parecido com os padrões norte-americanos. Harmonizado, meu Deus. Mas eu gostei dessa coisa do intercâmbio de ET. Eu acho que a gente tem... Será que na CVC tem? Sabe, você faz uma coisa meio assim. Ah, meu filho anda muito a Brasil. Quero que ele tenha uma cabeça mais aberta. É, quero enviar ele pra... Não é nem terceiro mundo, é outro mundo. Outro mundo. Vai pra outro mundo. Gente, eu não sei. Eu acho que tem tudo pra dar certo daqui a uns anos. Eu acho também, amiga. Né? O Elon Pode ser Musk tá trabalhando Tá. nesse intercâmbio, inclusive. Ele tá tentando. Tá entregando. Bora pro último. A último é o 6 aqui. Ai, já o número já é pesado. Vamos lá. Pazuzu tá no pendrive. Já Amiga. Gente, que nome é esse? Sério. Oi, Mabê e Lorelai. Aqui é o Igor, de Fortaleza. Acompanho vocês desde a primeira postagem da Carol sobre o podcast que estava sendo desenvolvido e, desde então, não perco um episódio do Modus Operandi e do Caso Bizarro. Vou contar uma situação que aconteceu comigo há um bom tempo atrás, na era pré-streaming.
E que tempo saudoso esse, inclusive, Nossa, né? sim. De rebobinar fita. Hoje é tão difícil de achar uns filmes, eu tô meio brava. Amiga, legalmente é difícil, ilegalmente é mais fácil. Mas isso dá um trabalho. Amiga, não, mas tem... Não vou explicar aqui. Toque, a Polícia Federal aqui. Quem é? É a Polícia Federal. Polícia Federal. Ai, eu amo esse vídeo. Na era pré-streaming, eu e meus amigos... Que filme você tá querendo que tá sendo difícil? Casablanca. Ai, como você quis ser conceitual agora? Não, é porque eu fui na Casa Warner e aí eu tava... Tinha um espaço dedicado pra Casablanca e eu amo esse filme. E eu fiquei com uma vontade de rever e tal, e não tem nenhum Não streaming. tem lugar nenhum. Não tem pra alugar no YouTube? Nem tem, você acredita? Às vezes eu já paguei aluguel, que era tipo R$4. Não, eu comprei no YouTube todos os filmes do Senhor dos Anéis e do Hobbit versão estendida. Amiga, não. E eu assisti este ano. Amiga, eu tava vendo esses dias de novo com meu namorado. É muito bom. Eu sou viciada. Eu gosto da versão estendida. Que eu gosto dos extras, das coisas. É tipo, tudo, amiga. tudo. Parece que você tá vendo um novo filme com a versão estendida. Tem Sim. 4 horas? Tem. Você precisa ser um nerd. Tem 12, como é que é? Não, 4 horas cada, né? Cada um deles, Tipo assim, no fim dá 13 horas. Dá 5 dias vendo o negócio. Eu preciso assistir todo ano, sabia? A gente precisa, amiga. Pra ter uma limpeza. Nossa limpeza espiritual vem daí, do Comfort Movie. Exato. Eu acho. Eu assisti o Poderoso Chefão todo ano no carnaval. Eu tentei assistir, não consegui gostar, amiga. Não gostou? Assisti. Mas não sei se é porque eu assisti muito tarde. Mas você enfim. gosta de filme de gangster ou você nunca gostou? Então. É porque eu assisti aquele que lançou na Netflix, que é bem compridão, sabe? Como é que é o irlandês? O irlandês. Eu gostei bastante. Sério? Daí eu falei, Ele é difícil de gostar hoje, assim. É. Eu gostei, né? Mas eu digo que é mais difícil porque, assim, esses filmes mais antigos de gangster e tal, não só gangster, mas os filmes clássicos, eles são mais lentos hoje porque a gente tá acostumado. É um timing diferente. Então a gente fica muito ansioso, né? Entediado. Tipo, sentar pra assistir 4 horas. Que nem eu assisto 4 horas de Senhor dos Anéis, mas eu tô lá no celular jogando o jogo, sabe? Mas Senhor dos Anéis assim, não é lento. Não é lento mesmo, não. Mas ainda assim, eu acho que ele é uma... Tipo, se você lançasse o Senhor dos Anéis hoje, já seria um ritmo bem diferente. Tem que ser que mais querendo acelerado. ou não, tem uns... É de 2001, né? 2000, sei lá. 2001, Não, 2001. Faz tempo. Tem Mas já uns faz um 20 tempinho, anos aí. Ai, mas eu amo. Mas Casablanca. eu gosto dos clássicos. Eu vou tentar assistir Casablanca, porque é chique a cena, né? Eu só sei daquela cena antológica. You Always Have Paris. É muito, eu acho que é, né? É muito bonitinha. Muito chique. É bobo. É um romance. Uma tragédia, eu diria. Ai, chique. É chique. Eu gosto da Noviça Rebelde, é bem velho. Eu amo Noviça Rebelde. É muito bom. Nosso gosto é muito parecido. É um filmão grande, né? Imenso, amiga. Imenso. Eu fui rever, eu sempre revia com a minha prima no dia 1º de janeiro. Por quê? Porque era Réveillon, a gente tava junto, a gente sempre assistia... Porque sempre passava na televisão também, né? Aí a gente passava. E aí fazia um tempo que eu não via, eu fui rever, eu falei, gente, o filme é grandão, né? É imenso. Lembra? Eu amo a segunda parte lá dos nazistas, que eles correm... E aí, tipo, enfrentam e tal. Acho muito... É a sua parte favorita? Eu prefiro o começo. Não, quando ela chega gosto causando. Quando ela tá causando, que ela enche o saco. Ela fica rodando que nem uma doida. Eu amo. Não, minha parte favorita total. Mas é que aquela cena que eles estão fugindo eu acho icônica também. Cantando, dançando na chuva. Nunca vi também. Nunca viu? Nunca vi. Vale a pena? Vale, juro. Eu vou assistir. Mas é bem mais antigo, né? Você gosta mais de suspense? O que é? Amiga, eu gosto de suspense. Eu só não gosto muito de romance. Eu também não. Eu gosto de musical. Você gosta de Hitchcock, dos clássicos? Você também não... Que são... Tipo, Um Corpo que Cai. Nunca vi. Psicose. Sabe o que eu tenho? Eu comprei aquele pôster que você risca os 1000, sei lá quantos, 100 filmes você tem que ver e tal. Daí eu tô riscando, daí tem esses daí. Eu falo, eu vou ter que ver mesmo esses filmes velhos. Mas vale a pena, né? Quando a gente assiste, a gente pensa, nossa, que da hora. Hitchcock é bem lento também, mas puta, eu amo. Mas eu acho que
tem uns que você não vai gostar, se você não gostar de filme muito lento. Ah, mas gera assunto pra falar mal também. É verdade. Tudo a gente pode, tudo gera um engajamento. Vamos fofocar depois dos Tô filmes que a amando o gente já nosso viu. podcast de filmes, amiga. Gente, se você quiser assinar o nosso... Dê 5 estrelas. Vamos fofocar no off aqui dos filmes. Porque eu quero continuar essa conversa. Vamos, Mas eu as vou te pessoas ensinar aqui- a ver filmes bem legais. Vamos. Vamos, era pra streaming, ele tava falando disso. Eu e meus amigos tínhamos o costume de baixar filmes no computador e passar para um pendrive para conectar na TV e fazer um final de semana de cinema em casa. Ai, era muito isso mesmo, Eu né? amo. Gente, ai não, chega, não vamos comentar isso. Nesse sábado em questão, decidimos assistir O Exorcista, O Início. O filme de 2004 que se passa no Quênia e tem uma cena específica que até hoje me aterroriza. Sempre que assistimos filmes de terror, a gente já assistia na sequência um de comédia para contrabalancear. Aquele ditado, né? Um pouquinho de droga, um pouquinho de salada. Chique. Porém, nesse dia já terminamos de ver o filme um pouco tarde. Então meus amigos foram embora e eu fiquei sozinho em casa. Minha mãe tinha saído para o seu habitual forrozinho de sábado, então infelizmente eu teria que dormir sozinho. Ainda Eu balançou. amei a mãe forrozeira. Ai, chique, né? Deixa as crianças que se foda. Vai, filho, se vira aí com seus B.O. Ainda balançado depois de ver o filme, decidi apagar ele do pendrive. É um tipo de exorcismo também, apagar do pendrive, né, amiga? Apagar, tirar as fotos do Instagram. Né? Tem vários tipos de exorcismo Os aí da exorcismos pessoa. Bloquear no modernos. WhatsApp. Bloquear, apagar o número, enfim. E colocar algum filme de comédia para assistir até pegar no sono. Até então estava tudo tranquilo. Só que quando foi lá pela metade do filme, ele começou a falhar. A imagem ficou travando e, de repente, de uma forma meio pixelada, começou a passar a cena que mais me aterrorizou em O Exorcista. Oi! Do nada. Do nada. Eu achei pesado. Gente, ó, alerta de spoiler. Esse filme é velho, tá? Já tem quase 20 anos, mas a gente precisa entrar nisso aí pra história dele. Então, se você não quer saber ou se você ainda quer assistir esse filme, já pula esse caso. Pula só um pouquinho e volta daqui a pouco. Durante o filme todo, somos induzidos a acreditar que um garotinho está possuído pelo demônio, quando na verdade... Ai, eu odiei saber desse spoiler. Eu queria... Porque parece legal, né? Eu não imaginei que ia ser legal. Agora eu gostei. Tem um plot twist, então. Mas É ruim esse filme? Fraquinho. Então que bom que eu soube agora. Enfim, achamos que o garotinho está o possuído pelo Exorcista demônio. mesmo. Você nunca, tipo, tem o filme Exorcista e aí tem os outros filmes do Exorcista. Os outros eu nunca vi. Então, eles não são muito bons. Não vale a pena, eu não né? gosto muito. Mas vai ter um agora, Esse né? até que é bom, vai. Vai ter um agora. Que dizem Que que eu tô pode doida ser pra bom. ver, mas eu acho muito improvável ser bom. Será, amiga? Mas depois de terem lançado tantos que foram ruins, eu amo que é sobre filmes esse episódio, mas vamos lá. Já do nada. Quando na verdade a enfermeira que cuidava dele, a verdadeira encapetada. Amiga, eu tô muito curioso pra ver. A cena acontece logo após o grande plot twist e o capiroto persegue o padre em alguns túneis. Na cena, o coisa ruim corre de uma forma totalmente inumana enquanto grita e tropeça pelo túnel. Tava bêbada. Essa cena realmente é muito icônica. É legal. É legal. Eu gosto desse filme, mas os outros eu não gostei, não. É que não se compara ao original também, não né? tem- Complicado. Eu acho que poucos filmes assim se comparam ao Exorcista, porque é um clássico, e é um clássico que hoje, se existisse, não ia ser a mesma coisa, sabe? Sim. Tipo, a gente já tem uma outra forma de olhar para os filmes, seria cancelado e tal, mas assim, imagina uma criança fazendo comentários pornôs, coisas absurdas, Era né? Tipo, pesadíssimo. uma coisa pesadíssima, que hoje provavelmente seria cancelado. Então, é uma coisa que só funcionava naquela época, assim, o jeito que ela andava e tal. Que hoje a gente vê muito essa coisa de andar inumano, né? Que acho que isso que mexe com a gente. Quando a gente vê que a pessoa tá andando de um jeito meio esquisito. Mas ele realmente criou isso, né? É isso que por isso que é Tipo, tão icônico. muito Porque ele icônico. criou uma linguagem do que é estar possuído. É muito bafo. Voltando pra história. Foi essa cena,
Essa cena que começou a passar, do mais absoluto nada. Na hora, deu aquele gelo na espinha e eu me recusei a acreditar que isso estava acontecendo. Tirei o pendrive da TV e pluguei ele no computador para me certificar de que ele realmente tinha sido excluído do pendrive. E sim, só tinha o segundo filme no pendrive. Botei na cabeça que o pendrive estava corrompido. Pelo diabo, né? Só se for corrompido pelo capeta. Algum erro tinha acontecido. Não era possível que isso tivesse acontecido na única noite da semana em que eu tinha que dormir sozinho. Fui pro meu quarto, que ficava ao lado da sala em que eu tinha visto os filmes. Apaguei todas as luzes e tentei dormir. Nossa, foi dormir de luz apagada ainda, né? Nossa, coragem. Guerreira, guerreira, bicha. Tava chovendo nessa noite e a minha casa é muito antiga. É normal ter mau contato lá nas instalações elétricas quando está chovendo. Eu amo que assim, dando as próprias desculpas, sabe? Justificando. Ou é só algo que eu falo pra mim mesmo pra evitar de surtar. Obviamente, eu não estava conseguindo dormir e do nada a luz da sala acende sozinha. Senti aquela sensação horrível de estar sendo observado por alguém. Juntei forças, me levantei e gritei: "Mãe!" Achou que era a mamãe que chegou. Achou que era a mãe. E nada. Ninguém respondeu, gente. Com o cu na mão, eu fui até o interruptor. Estava desligado. Mexi nele 2 vezes e a luz apagou. Voltei para minha cama e fiquei acordado até minha mãe chegar. Mesmo depois de estar com a minha mãe em casa, o medo continuou e eu passei essa noite todinha em claro. Fiquei aliviado quando os primeiros raios de sol entraram pela janela do meu quarto e eu pude descansar sob a luz do dia. Minha família é extremamente cética, então eu não quis comentar com ninguém. Já comentei com alguns amigos e hoje vim aqui contar esse relato. Porque aqui é um lugar de acolhimento paranormal, né, amiga? A gente Com sabe. certeza. A gente acolhe todas as histórias. Tento sempre pensar nessas situações de forma racional, mas o que me pegou nesse dia foi a sensação que senti. Acho que poucas vezes na vida eu senti um medo tão genuíno. É isso. Espero que tenham gostado dessa história. Se não for abusar, mandei um beijo pro Vinícius, meu namorado. Beijo, Vinícius. Beijo, Vinícius e Igor, né? Os dois de Fortaleza. Os Igor. Kingos. Igor, que coragem, né? Nossa, esse daí eu achei... Igor, você lutou um pouco. Mas o que eu queria achei. que ele tivesse feito era tentado assistir outro filme no computador. Você acha? Porque ele só foi ver o arquivo. Se ele colocasse no computador, ia estar a mesma cena errada ali, ou não? Foi uma coisa que baixou só na televisão? Ai, nossa, acho que eu nem queria testar. Ah, eu ia querer, amiga. Eu quero que E ele aí, ache você esse vê que não era pendrive. isso. Eu quero que ele ache. Não, é verdade. Igor, né? você acha esse pendrive agora? Manda Vai, pra dá um recado gente. pro Igor. Igor. Igor, acha esse pendrive, assista o filme de novo E volta e conta pra depois gente. que você tiver caído no chão, desmaiado 3 vezes. Possuído. Pede pro seu namorado contar pra gente, caso você já esteja no chão, abduzido, possuído. Cara, eu fiquei nervosa. Porque imagina, é a cena que você mais tem medo do filme. E ela se Aí da repete pau ela pra aparece você. nela. Isso é um sinal? Eu acho. Do quê? De que qualquer túnel que tiver e ele Vai ter entrar, alguém gritando. vai ter um capeta. Vai ter um capeta, Cuidado. Agora, o que esse capeta vai fazer, a gente não sabe. É, A gente pode criar aqui agora um brainstorm. mas é mais um capeta de Hollywood, né? Tá muito Se você fosse um hollywoodiano isso. capeta, Ah, você estaria num... Será que tem túnel em Fortaleza? peraí, outra reflexão. Podemos nós nos tornarmos capetas? Boa pergunta. Talvez depois que morrer. Será que pode? Ou será que é tipo um ser gente que antes de diferente da morrer, né? gente? Ah, você disse ser tipo um sobrenatural. Tipo, que nem tem anjo. É. E aí o demônio é o demônio. ou Pessoas nós. não podem virar anjo, mas pode virar santo? Pô, Estranho, né? estranho, né, Mabê? Estranho. Se eu posso virar santo, eu posso virar demônio, então. Mas eu acho que pode. Pode? Mas aí eu acho... Mas porque quando você vira santo, tem toda uma coisa de coroação, não tem? Tipo, E alguém você tem acha que no indicar- inferno não tem coroação? Numa Não, então, boate? eu acho que tem que ter vai uma ter indicação, sim. entendeu? Quem que Tipo, indica uma você? votação. Tipo, que nem o funcionário do mês. Tipo, quem é o demônio do mês? Amiga, mas isso é facílimo de achar, né? É, tranquilo. Tipo, quem ferrou mais, quem fudeu mais esse inferno desse É só mês? assistir a Sônia Abrão que você descobre o da Atena, você descobre quem é o demônio Não, do você mês. digo lá no inferno, entendeu? Com a galera de lá, que já tá lá.
Você faz um negocinho assim, tipo, o funcionário do mês, aí a pessoa vota e vira o demônio. O demônio do Só mês. que aí, tem que ser assim, porque daí são vários demônios, né? A gente não tá falando do demonião, assim, o pai, não o vamos jogar Beelzebub. lá em cima, né? Um demônio. Um demônio, acho que a gente pode ser um demônio simples. Um demônio simples, Mas precisa ser... precisa ser possuído. Acho que a gente, sozinho, assim, sem nenhum ingrediente... nossa alma não consegue acho virar que um não. demônio e possuir outras pessoas? Amiga, eu acho que sim. Você acha que consegue? Não quero tentar, tá bom? Não é muito esse caminho que eu quero tomar da minha pós-vida, mas não eu acho que é foi uma das possível. coisas que eu decidi pra mim. Eu acho que eu vou pesquisar mais as formas de construir E daí, um demônio. vamos dizer, viramos demônio. Era essa a sua pergunta, né? O que a gente faria Sim. como demônio? Tipo, se a gente iria num túnel e ficar esperando o Igor. Eu acho que eu viraria um mosquito. Um mosquito? Mas Nossa, como isso demônio, é muito um atormentador. mosquito? Pra dormir, eu acho. Atormentar as pessoas no sono, um mosquito é um demônio pra mim. Mosquito é um demônio. Nossa, eu é uma acho. coisa extremamente irritante. Aqueles que picam também, como que chama? Tem muita coisa. Tem muita coisa que pica. Escorpião. Não, era de mosquito, tipo, que... borrachudo. Borrachudo. Pra mim, borrachudo é demônio. A gente teve uma discussão sobre mosquito, não? Estamos aqui fechando o ciclo, amiga. Gente, foi Fechando que a gente ficou ciclo. 10 minutos falando sobre borrachudo. Que eu falei que mosquito era maior que borrachudo. Tudo que a gente falou era errado. Tudo. Que depois uma pessoa que escreveu pra mim, depois a gente foi pesquisar, e tudo que a gente tinha falado era errado. Inclusive, acho que vale voltar, gente, nesse episódio. É o primeiro da Lorelai Fox aqui no Caso Bizarro, depois que ele foi emancipado, depois que ele virou um podcast. Um spin-off. E aí pesquisem o primeiro Lorelai, eu acho que é o 4º episódio, se não me engano, que eu tava olhando hoje. E vocês vão gostar, porque foi um surto, né? Necessário, reflexões biológicas. Eu gostei muito do episódio de hoje. Amiga, eu amei. Foi tudo. Passou tão rápido. Passou muito rápido. Eu espero que vocês tenham gostado. Conta aí pra gente como é que faz para encontrar Lorelai Fox. Então. Estou em todas as redes sociais com Lorelai com Y, Fox. Você vai achar Lorelai _ Fox no Twitter. Falamos Twitter ainda, né? Sim. Temos essa militância. Ninguém fala X. Falando do Twitter, não, gente. Me respeita. Complica, não vai pegar, gente. Não vai pegar. Eu escrevi um tweet, não dá, gente. Eu tweetei muito ontem, não dá. Complicado. Não, eu me recuso. Eu me recuso também. E também tem meu canal no YouTube. Também tem meus podcasts, o podcast Para Tudo, que tá em todas as plataformas. E o podcast para apoiadores, o podcast Conselhos Ruins. Amei, conselhos ruins, perfeitos. É já pra tirar a culpa, entendeu? Não preciso fazer nada de bom. Se ferrou, a culpa não é minha. Então é isso, gente. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Pela Wonder, a produção executiva é de Fábio Silveira, Jessica Redburn e Marshall Lewy. Produção e apresentação, Mabê. Roteiro, Mabê e Thiago Pesanetic. Editor, Felipe Dantas. Identidade visual, Felipe Banjo. Produtora, Bruna Vilela.